Aleluias. Graças a Deus. Vamos nos assentar. Louvado seja o Senhor. Hoje só a tia Fabi, né? Ô, glória. Só a tia Fabi hoje. Graças a Deus. Põe um retorninho para mim. Glória a Deus. Hoje nós estamos no terceiro dia da campanha. Amém? Nós estamos na quebra das 6 maldições de Gênesis. E nós vimos, queridos, que desde que o pecado entrou, começou uma avalanche de males sobre a humanidade. Desde que o pecado entrou. Então, falando ao coração, a segunda quebra que nós fizemos é a quebra da legalidade, da contenda, da facção, da divisão de Caim. Caim, quando entra o pecado, aquele que era família, aqueles que eram para viver bem, agora um se levantava contra o outro para matá-lo. E nós tivemos essa segunda quebra em nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos quebrar a legalidade dos pensamentos e das maldades, conforme diz a Bíblia Sagrada. Hoje é a quebra da legalidade de pensamentos maus e de coração mau. Vamos ver onde está isso na Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 7. Gênesis, capítulo 7. 2 versículos inicialmente nós veremos, e depois veremos mais versículos. Gênesis 7, 5 e 6 os versículos. Gênesis 6, 5 e 6. Gênesis 6, 5 e 6. Isso. Então, hoje, a quebra da legalidade de pensamentos maus e de coração mau. Olha o que diz versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante de Deus. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus até aí. Amém? Feche os seus olhos. Peça para o Senhor lhe dar hoje sabedoria, entendimento e vitória sobre todo o mal que nós vamos combater em nome de Jesus. Pai, o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. Deus, ministra aos nossos corações. Traga, Senhor, a tua vitória, a tua cura. Senhor, que haja hoje a quebra de todo o mal no coração e na mente. Eu oro porque creio em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, nós vimos momentos antes de ocorrer finalmente a primeira destruição da terra. E você vai ver que o que gerou aquilo que era o juízo de Deus sobre a terra, e como nós vimos, o arrependimento em Deus, versículo 6, de ter criado o homem, foi tão grande, a ponto de que Deus disse: eu farei desaparecer da terra a humanidade. Foi a primeira vez em que Deus resolve estabelecer um juízo sobre a terra. E você vai perceber na palavra do Senhor, de forma muito clara, o que diz que o que gerou isso foi, versículo 5, a maldade do homem.
A maldade havia se multiplicado. Então, é algo muito sério, sabe por quê? Porque muitas vezes nós pensamos em tantas situações, e nós combatemos tantas coisas, e nós muitas vezes somos coniventes com isso, com aquilo que traz realmente em Deus um pesar, aquilo que traz no coração de Deus uma tristeza imensa, é quando Ele vê maldade em nós. Perceba, e nós vimos juntos, que até então, quando Deus criou a terra, a humanidade, criou ali Adão e Eva, tudo era bom e perfeito. Tanto que nós vimos juntos que eles tinham diante de si um paraíso. Eles tinham só o bem diante de si. Toda a terra era para ser tomada pelo bem. Mas agora, olha o que ocorreu depois da desobediência. Olha o que ocorreu depois daquilo que é a quebra da aliança com Deus. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Antes, o que tomava conta da terra era o bem. O que tomava conta da terra era a paz. O que tomava conta da terra era só o que? A harmonia. Desde a harmonia na natureza, entre os animais, entre os humanos, mas após a ruptura com Deus, e você vai ver, e nós vimos juntos, que não havia motivo algum para haver essa ruptura com Deus. Não havia motivo nenhum para romperem em desobediência contra Deus. Afinal, tudo aquilo que o ser humano alega como motivo para fazer o mal não existia ali na época. Adão não tinha sogra, Adão não tinha cunhado, Eva não tinha sogra, não tinha cunhado, não tinham primos, não tinham vizinhos, não tinha nada. Tinha só a perfeição de uma terra diante de si. Então percebam o detalhe interessante. Quando o homem é desobediente a Deus, ele pode ter absolutamente tudo na vida, mas nunca nada é o suficiente. Ambos tinham a maior inteligência, o QI era elevadíssimo. Não existe hoje em nós nem 5% do QI, na verdade, que havia nestes que foram criados à imagem de Deus. O corpo deles era perfeito. Não havia o porquê da tristeza, né, de dizer, ai, eu estou triste porque eu estou magra demais, ou porque eu estou gorda demais, ou porque eu estou com estria. Não, não havia absolutamente motivo nenhum para haver desobediência no coração deles. Mas o que Deus quis nos mostrar com esse episódio de Adão e Eva é que um ser humano ingrato, por mais que Deus lhe dê tudo, ele sempre arrumará meios e métodos para quebrar a aliança com Deus e desobedecer. Por mais que Deus lhe dê tudo na mão, por mais que Deus lhe dê tudo, ele sempre romperá com Deus. E até o extremo que nós vimos, a maldade se multiplica na terra. Agora, como Adão e Eva escolheram conhecer o bem e o mal, porque eles só tinham o bem, mas eles escolheram, eu quero também conhecer o bem e o mal. Agora o mal se multiplica por toda a terra. E você vai perceber, queridos, que o que Deus fala aqui é a maldade do homem se multiplica, e ainda no versículo 5, e que era continuamente mal todo desejo do coração do homem. Então, a partir desse momento, todo o pensar, todo o sentir do homem passa a ser um pensar, um sentir, um desejar comprometido com o mal. E nós vamos ver o que diz Mateus 15, 18. Por que há um mau pensamento? E é o que nós vamos romper hoje. Por que há um mau desejo? É o que nós vamos quebrar hoje. Por que há um coração mau? Por quê? Então, Mateus 15, 18, 19, Jesus nos explica. O que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. 19.
porque do coração procedem maus pensamentos, desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então perceba, Jesus falando, é do coração que procede o mal que se exterioriza na vida do ser humano. Toda prática que é consumada no plano terrestre iniciou em um pensamento, iniciou em um desejo, iniciou em um sentimento. É do coração que saem os maus pensamentos. E perceba o que Cristo mostrou para nós aqui. Do coração procedem os maus pensamentos. É do coração que ocorrem as matutações, as constatações, os pensamentos. Perceba o que Cristo fala. Antes de um assassinato, antes de um crime passional, aconteceu primeiro no pensamento, aquela arquitetação. Antes de um adultério ocorrer, aconteceu primeiro no pensamento, a arquitetação. Antes da prostituição acontecer, diz a palavra de Deus, antes de alguém se envolver com uma prostituta, com um prostituto, o que ocorre? Aconteceu primeiro no pensamento, no coração. Antes de alguém furtar algo, aconteceu primeiro no coração, o pensamento, o desejo, a arquitetação. Antes de alguém blasfemar contra Deus, aconteceu primeiro no coração o questionamento, a dúvida e o desafiar a Deus. E há um provérbio no mundo que diz assim: cuidado com seus pensamentos, porque seus pensamentos se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, porque suas palavras se tornam ações. Cuidado com suas ações, porque elas se tornarão hábitos. Cuidado com seus hábitos, porque eles mostram o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, porque é ele que escreverá a sua história. Então hoje, o que Deus ele quer combater é algo que poucos se preocupam. Ora, me preocupar com o mau desígnio, me preocupar com o mau pensamento, me preocupar com os maus pensamentos que vêm na minha mente, os maus desejos que vêm no coração? Pois é, esse é um dos focos principais para a sua vida. Se você ver a religiosidade, ela se preocupa o quê? Com o exterior. A religiosidade ela vai estabelecer usos e costumes, o tamanho do cabelo, o tamanho da saia, o tamanho do coque, o tamanho do salto, o tamanho, o terno, o estar de gravata e, na verdade, um estereótipo que para Deus não tem significado nenhum. Porque o verdadeiro mal que destrói o ser humano, que destrói a humanidade, que destrói tudo ao redor e passa desapercebido, é a maldade que é desenvolvida no coração. 1 Samuel 16, 7 diz que Deus não vê como vê o homem. Olha só. Não atentes para a sua aparência, o Senhor disse a Samuel, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, uma das coisas que são fundamentais para Deus é o teu coração, é o meu coração. Sim, é a nossa mente, o que a tua mente pensa e projeta. É o que você tem passado dia e noite a desenvolver na tua mente. É isso que interessa e é isso que está diante de Deus. Isaías 32, 8, parte B, fala para nós: o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Perseverará. Então a pessoa nobre, o que é a pessoa nobre? Ah, a pessoa rica? Não. É a pessoa distinta.
ela vai projetar o que? Coisas nobres. Ela vai pensar, se você é alguém santificado por Deus, se você é alguém escolhido por Deus, se você é alguém que recebeu o Espírito Santo, se você é alguém que busca a Deus, que busca a palavra de Deus, o que vai acontecer? Você vai projetar coisas nobres. Sua mente vai se desgastar com o que é o que? Frutificante, com o que é crescimento, com o que é bênção, com o que é vitória, com o que é libertação, com o que é salvação. A sua mente não vai ficar perdida com ódio, com rancores, com mágoas, com tristezas, com melancolias, com raivas, com ressentimentos, porque a pessoa nobre, ela vai estar guardando sua mente, e a sua mente vai estar o quê? Desenvolvendo aquilo que é saudável diante de Deus. Mas há uma inclinação humana em andar segundo as suas imaginações doentias e fazer conforme a sua própria emoção. E é isso que tem levado as pessoas para o abismo. Jeremias 18:12. Então é bem do homem. Se Deus nos deixar um minuto livre, o que é que você vai fazer? Você acha que você tem que ir pela sua emoção. Você acha que você tem que ir pela sua imaginação. A sua imaginação está falando, então por que é? Olha o que diz. Eles dizem, não há esperança, porque andaremos conforme os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Então chegou um momento em que o povo diante de Deus falou, não há esperança para mim, Deus. Porque eu vou andar mesmo de acordo com o que eu sinto, de acordo com o que eu planejo, e conforme o meu coração duro me fala. Então há pessoas que se comportam assim com Deus. Não adianta, eu não vou perdoar. Não adianta, eu não vou deixar para lá. Não adianta, eu vou me vingar. Não adianta, eu vou fazer assim. Não adianta, não adianta. E você pode provar, você pode falar, e a pessoa fala, não adianta. Eu vou andar conforme a dureza do meu coração maligno. Eu vou andar assim, e eu estou decidido. Eu vou fazer isso, é isso que está na minha cabeça, e ninguém vai me mudar, não adianta, é assim mesmo. Está quebrado da tua vida todo o mau desejo, todo o mau pensamento, toda inclinação da tua carne, que te afasta do Deus que te criou. E assim nós vemos pessoas perdendo meses, anos da sua vida em guerras, em lutas fantasiosas, que muitas vezes ocorrem só na sua mente. E eu quero falar uma coisa. Nesta região, eu vi casos que em nenhuma outra região eu constatei. Nós já fomos pastores na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Sul. Nós fomos pastores fora de São Paulo, na Zona Oeste também. Só que eu vou te falar, cada lugar tem um principado que age. Cada lugar é uma entidade que age. E eu vou dizer, nesse bairro, uma das coisas que agem de forma impressionante é esse mau pensamento. É como se o diabo criasse cenários, que às vezes a pessoa fica contando histórias, que eu estou particularmente acompanhando e vendo, e ela está vendo situações que não existem. E eu falo, isso não existe. Eu já falei para umas 2 ou 3 pessoas. Isso não existe. E isso está sendo criado só na sua mente. Por que isso? Isso é uma ação do principado, é do bairro. É desse bairro. É uma ação que orquestra tudo na mente. E a pessoa fica presa em seus próprios pensamentos, que geralmente vão conduzi-la só a destruição, só a amarguras, só a ira, só a ódio, só conduz para coisas ruins. Por quê? São coisas que são instigados, pensamentos, maus desejos que são instigados pelo próprio inferno. E como nós vamos vencer isso hoje? Em primeiro lugar, você precisa lembrar que Deus conhece os seus pensamentos. Vamos ver Salmo 139, 1 e 2. Entenda, Deus conhece os seus pensamentos. Às vezes você passa o dia e noite perdido em maus pensamentos. Às vezes você passa dias e noites matutando coisas que na verdade não procedem do Senhor. E olha o que diz Salmo 139. Senhor, Tu me sondas,
e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Amém? Então eu quero te dizer nessa noite, primeira coisa, Deus conhece os seus pensamentos. Deus sabe de cada pensamento seu. Então isso é mais um motivo para você começar a filtrar os seus pensamentos, os seus desejos, as suas intenções, porque Deus, Ele penetra os teus pensamentos, até o mais oculto o Senhor sabe, e o Senhor conhece a tua alma, o teu espírito e aquilo que está no teu íntimo. Segundo lugar, o teu pensar e sentir deve estar alinhado com o nosso Senhor. Olha o que diz 1 Coríntios 1:10. Alinhe os seus sentimentos, alinhe os seus pensamentos a Deus. Olha o que fala: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Amém? Então nós temos que estar unidos ao Senhor, na mesma disposição mental. É estar unidos e você vai ver ao mesmo sentimento de Cristo Jesus. Então você não vai perder mais seus dias em ódio. Então você não vai perder mais seus dias em guerra. Então você não vai perder mais seus dias em tormentos, porque você vai estar alinhado em uma só palavra, inteiramente unido, na mesma disposição mental, no mesmo parecer do que Deus quer e tem para fazer na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Não vai mais perder tempo com o inferno, não vai mais perder tempo com o diabo, vai sim, como diz Colossenses 3:2, pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas aqui da terra. Então o diabo, ele tenta te puxar para aquilo que não é nem só terreno, mas para aquilo que está abaixo da terra. Mas o Senhor, Ele quer te elevar para o sobrenatural. O Senhor quer te levar para as regiões celestiais. O Senhor quer te levar para um patamar mais alto. O Senhor quer te tirar daquele patamar de mediocridade, de velhos sentimentos, de velhas imaturidades, de velhas distorções, de velhas atitudes, pensamentos e sentimentos ilícitos, errados. E Ele quer te conduzir a lugares mais altos em nome do Senhor Jesus. Não ande e pense o contrário do que Deus tem para a sua vida. Olha o que fala Filipenses 2:5. Alinhe seu pensamento com Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Então, ao invés de você ficar sendo tomado pelos maus pensamentos, pelos maus sentimentos, e eles prevalecerem contra você, o que você vai fazer? Vai buscar alinhar-se com o Senhor. Qual era o sentimento do Senhor? É perdão. Qual é o sentimento do Senhor? É libertação. Qual é o sentimento do Senhor? É raiva ou é paz? É cura? É luta? O que é? Alinhe-se ao sentimento de Deus. Outra passagem, Ezequiel 11. Olha só esse versículo. Perceba que os nossos pensamentos são um dos focos principais de Deus para nós. E é a área que os crentes passam mais tempo disperso da vontade de Deus. Olha o que diz. 11:19. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne. Pode ir. Para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. 21. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre suas cabeças as suas obras, diz o Senhor Deus.
Perceba como é, queridos, foco de Deus. E é a área que você, o quê? Menos muitas vezes se importa. Você não se importa se você passou o dia inteiro pensando em abobrinha. Você não se importa se você passou o dia inteiro cheio de rancor. Você não se importa se você passou o dia inteiro matutando coisas inúteis. Você não se importa. Mas perceba o que Deus fala. Eu lhes darei um coração novo. Lhes darei um espírito novo. Vocês vão andar na minha palavra. Vão desejar o que eu desejo para as vossas vidas. Mas aqueles que não se comprazem no que eu quero, não têm prazer no que eu tenho, mas tem prazer nos seus ídolos detestáveis. O que é ídolo detestável? É tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus na sua vida. É tudo aquilo que você prioriza acima de Deus na sua vida. Por isso que você não consegue ter intimidade com Deus. Porque em primeiro lugar está o quê? A sua dispersão às vezes pela pornografia, a sua dispersão outras vezes pelo ódio, outras vezes a sua dispersão por aquilo que é a sua carnalidade. Mas perceba, aqueles que se comprazem seus ídolos e abominações, eu farei recair sobre a sua cabeça as suas obras. Então, a pessoa que anda conforme o seu próprio pensamento, o seu próprio sentimento errado, ela vai colher inevitavelmente a consequência desse seu próprio ato. E nós vemos muitas pessoas se depararem no meio de grande destruição e confusão, e disserem, mas o que aconteceu? E elas se esquecem que ali atrás elas plantavam ressentimentos, raivas, mágoas, tristezas, falatórios profanos, fofocas, situações destruidoras. E depois, lá na frente, colhe a confusão. Terceiro lugar, nós precisamos entender que os pensamentos de Deus não são iguais aos nossos pensamentos. Olha o que diz Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim o meu caminho é mais alto do que o teu caminho, e o meu pensamento mais alto do que o vosso pensamento. Amém? Então entenda, o pensamento de Deus não é o seu. Então você está lá pensando como se aquilo fosse algo divino, como se aquilo fosse algo incontestável, mas muitas vezes é só pensamento vão, inflado pelo inferno. Mas o pensamento de Deus não é igual ao teu. Por quê? Porque o pensamento de Deus é pensamento de paz para todo aquele que nele crer, para todo aquele que nele confiar. Olha só Jeremias 29, 11. Deus tem pensamentos bons para todo aquele que nele confia, para todo aquele que nele busca. Olha o que o Senhor diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pode prosseguir. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Então, ao invés de você ficar lá maquinando, perdendo dias, pensando só em tragédias, pensando só coisas ruins, pensando só constatando coisas negativas e se movendo por disse-me-disse, porque essa informação, porque aquela informação, porque isso, você vai se movendo por disse-me-disse, creia no Senhor teu Deus. Deus tem pensamentos bons para todo aquele que nele confia. Bem sei eu o pensamento que tenho ao teu respeito. São pensamentos de paz e não para dar o fim que você pensa. Não é esse fim que você muitas vezes dá lugar ao diabo e fica se tornando uma pessoa que possessiva, doentia, amargurada, infeliz, incrédula. Por quê? Porque os pensamentos, eles vão ali destruindo as tuas convicções, e ele é o maior foco de Deus na tua vida. Foram os maus pensamentos dos homens que geraram
as más ações, então Deus está te dizendo, vigia com os teus pensamentos, porque o meu pensamento não é igual ao teu. Bem sei eu o pensamento que tenho, e é pensamento de paz, e não para dar o fim que você pensa. Olha o que diz agora Salmo 73, 1. Salmo 73, 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. E eu quero te dizer em nome de Jesus, Deus é bom para quem tem o coração limpo. Não deixe o seu coração se insuflar de raivas, não deixe o seu coração se insuflar de maus sentimentos, porque Deus é bom com quem tem o coração limpo. E se você mantiver o seu coração limpo, independente das constatações, independente das contradições, independente das vozes contrárias, Deus será bom contigo e te dará vitória em nome do Senhor Jesus. Então, permita que o que ocupe a tua mente sejam pensamentos corretos, porque quem tem pensamentos corretos é abençoado por Deus e vive a paz. Olha o que diz Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, está dizendo diretamente para nós, tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude, é isso que você tem que pensar, é isso que tem que ocupar a tua mente, em nome do Senhor Jesus. Para de ser roubado pelo inferno, para de ser roubado pela negatividade, para de ser roubado por aquilo que é maligno, averso. Em nome de Jesus, quebre da sua vida, quebre-se. Blinde emocionalmente, espiritualmente, de tudo que é negativo e só vem realmente para te sugar, te matar e realmente contaminar o teu coração. Porque o Senhor, Ele quer que você ande em patamares mais altos, em nome de Jesus, pensando nas coisas lá de cima, em nome do Senhor. Porque você não é guiado pela emoção. E porque você não é guiado pela emoção, você vai sujeitar os teus pensamentos à vontade de Deus. Olha o que diz 2 Coríntios 10, 4 e 5. Nós não entendemos isso. E olha o que a Bíblia fala. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando sofismas. O que são sofismas? Engano. Então, as armas espirituais são poderosas para anular enganos, destruir fortalezas. Agora olha o versículo 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Como assim? É você pegar um mau pensamento e você submetê-lo a Cristo. Eu o rejeito pela minha paz. Eu o rejeito pela minha comunhão com Deus. Eu o rejeito pela minha vida com Deus, pela minha santidade. E assim você leva cativo, você que aprisiona o teu pensamento. É o que a Bíblia fala. Se você é um ser espiritual, então você vai exercer realmente esse domínio. Não é para você ser guiado pela tua emoção. Ai, sabe o que é? Hoje eu quis morrer porque veio os pensamentos do meu passado. Ai, sabe o que é? Hoje eu quis me matar. Ai, eu quis matar. Ai, sabe o que é? Hoje eu quis largar tudo. Hoje eu quis desistir tudo. Ai, por causa
causa dos pensamentos que vieram, as coisas que vieram na minha mente. Está quebrado em nome de Jesus. Começa a pegar você que vai aprisionar esse pensamento e você vai conduzi-lo a Cristo. Em nome de Jesus eu te renuncio. Eu renuncio a você ódio, eu renuncio a você amargor, eu renuncio a você espírito de vingança, eu renuncio a você imoralidade, eu renuncio a você ressentimento, eu renuncio, eu te submeto a Cristo, porque importa eu estar com o coração limpo, porque quem tem o coração limpo verá o Senhor, e eu quero ver Deus. Eu não vou mais perder tempo com nada, eu não tenho tempo a perder com loucura, eu não tenho tempo a perder com o passado, eu não tenho tempo para perder com inutilidades do presente, eu não tenho tempo, eu levo cativo a Cristo os meus pensamentos, tudo que se levanta contra o meu Deus, tudo que se levanta contra a minha fé, tudo que se levanta contra a minha força espiritual, eu submeto, eu que domino, em o nome do Senhor Jesus. Chega de ser dominado pelo pensamento, pela emoção, pelo sentimento. Chega! Porque as nossas lutas não são carnais, as nossas armas não são carnais, mas espirituais. Coloca lá de novo no versículo anterior. São espirituais, poderosas em Deus, para destruir a fortaleza, para em nome de Jesus anular o engano. Então você vai anular os enganos do inferno. Chega do diabo falar a tua mente e te conduzir ao abismo, te conduzir à incredulidade, te conduzir à fraqueza, te conduzir à queda. Chega, em o nome de Jesus, domina sobre o que te domina, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus quer te dar um coração novo. Vamos ver Ezequiel 36, 26, e nós já estamos encerrando. Dar-vos-ei, é outro versículo agora, não é o anterior. É outra passagem. A outra do coração novo e do espírito novo, você vê que são duas promessas do Senhor. Estão lá em Isaías 55. Agora de novo Deus promete: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Amém? Então você vai sair daqui hoje levando o quê? Um coração novo, levando sim um espírito novo, não mais um espírito melancólico, não mais um espírito derrotado, não mais um espírito derrotista, não mais um espírito abatido, mas em nome de Jesus, você estará saindo daqui hoje, levando um espírito novo dentro de si, como Caleb e Josué tinham. Eles tinham um espírito diferente, era o Espírito Santo que lhes dava autoridade, força para vencerem, para suportarem, para guerrearem. Assim será na tua vida. Chega de cativeiros mentais. Chega de cativeiro mental, chega de passar dias e dias preso às mesmas sentenças, aos mesmos sofismas, enganos, às mesmas negatividades que só te deixam de baixo astral. Chega, esse é o teu pensamento, o pensamento de Deus é mais alto. Você está pensando na tua morte, Deus está pensando como vai conduzir tua vida. Você está pensando na tragédia, Deus está querendo planejar aquilo que é o melhor para o teu futuro. Você está planejando e pensando coisas ruins, e Deus está focando e pensando coisas mais altas em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, para nós encerrarmos, guarde no seu coração, o coração limpo, ele vai projetar e ele vai inspirar pensamentos puros. Olha o que diz Lucas 6:45. Então o coração limpo, ele vai projetar coisas boas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Ok? Então presta atenção. O que você tem dentro de você? Se você realmente for uma pessoa que guardar coisas,
tiver esse hábito de ficar guardando, o que vai acontecer? O teu tesouro será mau. Então, toda vez que você abre a boca, vem as situações se repetem, você vai tirar lá do fundo do seu tesouro as mesmas coisas más, que você não resolveu, que você não tratou, que você não liberou, que você não perdoou. O homem bom do bom tesouro vai tirar coisas boas. O homem mau do mau tesouro vai tirar o mal. E a boca vai falar do que está cheio o coração. Então eu quero quebrar hoje, em nome de Jesus Cristo, do teu coração, da tua alma, porque o que trouxe pesar no coração de Deus foram os maus pensamentos do ser humano e os maus desejos do coração dos homens. Então você vai limpar o seu coração hoje, porque diz Tito 1,15, antes de nós fazermos a oração de quebra. Tito 1,15 nos ensina de forma muito clara: todas as coisas são puras para os puros. Quer dizer, se você limpar o seu coração, até o mal que te façam, você está em pureza. E você, às vezes, até nem se nota. Sabe por quê? Porque aquilo que é a esperteza do mundo não é suficiente. Porque o que vale é a sabedoria dos céus. Então, às vezes, você quer ser uma pessoa astuta, você quer ser uma pessoa maliciosa, e a malícia é um verme que vai contaminando e vai corroendo tudo que é bom dentro de você. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, se você tiver no seu mau tesouro guardado só coisa ruim alojada, pode ter certeza, nada vai ser puro para você. Por isso que Jesus falou, quando os discípulos estavam se exaltando na frente dele, Jesus puxou uma criancinha e falou: olha, se vocês não se tornarem como essa criança, de forma alguma vocês entrarão no reino de Deus. Porque a criança, ela tem pureza no coração. E Deus quer estabelecer essa cura hoje, na sua alma, em nome de Jesus, contra toda a maldade que tem atuado no coração dos crentes. Eu não estou falando de ímpio, não. Estou falando de crente. A maldade é um verme espiritual que tem se alastrado. E ela devora o que é bom no coração. E ela só permite que fique o que é mal dentro de você. Ela suja os seus olhos, seus pensamentos, suja a sua alma. E essa maldade, ela vem muitas vezes com um contato com pessoas contaminadas, que trabalham ao serviço do mal. Então a pessoa vem, te traz más notícias, e ali você vai, assimila aquela contaminação, e é assim que ocorre, é assim que o diabo trabalha, é assim que ele vai sujando os pensamentos, através dos seus mensageiros. Lembra que a Bíblia fala, o inferno foi feito para Satanás e os seus mensageiros. Então o diabo tem os seus mensageiros, que ele vai trazendo para ir sujando o seu coração, para ir contaminando o teu coração, para ir depois se jogando contra a tua casa, contra a tua família, contra a igreja, lá no seu serviço, em todas as áreas, você passa a ter olhos maus. E é isso que nós vamos estar quebrando nessa noite, da sua casa, da sua vida, da sua família, em nome de Jesus. Você pode ter um familiar que é assim, uma pessoa que não tem paz, passa o dia inteiro desnorteada, sempre tem um motivo de confusão mental, sempre acha que há um problema. Como eu vi um caso de uma senhora uma vez, que ela sempre tinha um motivo de confusão. E chegou um momento que ela falava que um vizinho lá de 3 ruas abaixo olhava para dentro da casa dela e nem dava para enxergar, olhava pelo celular. E ela é uma senhora. E era uma questão de estar o quê? Sempre precisando implicar com alguém. Se alguém colocasse um carro meio torto, alguma situação, ela passava o dia inteiro naquilo mentalmente. E ela se fechou de tal forma no seu apartamento, que era um apartamento ensolarado, lindo, mas ela passou a ser o quê? Uma vítima daquelas próprias tormentas mentais que ela vivia, porque eram irreais, eram coisas criadas. Se
Se de repente apareciam situações, ela sempre tinha um problema que era geralmente criado mentalmente. Está quebrado toda obra maligna que atua na mente, que gera perturbação, loucura, destruição, guerra, aflição. Está quebrado da tua casa, da tua vida, todo espírito de loucura, maus pensamentos, maus desejos, vão embora em nome de Jesus da tua vida, para a honra e glória de Jesus. Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar agora, nós vamos fazer uma oração de quebra. E se você tem vivido numa guerra constante, mental, hoje é o dia. Foram esses maus pensamentos que geraram muita destruição na terra. Feche os seus olhos e repita comigo essa oração. Em nome de Jesus, eu quebro da minha vida, levo cativo a Cristo todo mau pensamento, todo pensamento inspirado pelo inferno, eu rejeito todo mau pensamento, ódio, vinganças, ira, rancor, malícia, maus olhos, infidelidade, maus desejos, dúvida, incredulidade, eu rejeito, em nome de Jesus. Cristo me enche de paz mental, saúde mental, vida, perdão, amor, santidade, comunhão, cura, libertação. Eu quero andar em concordância com meu Senhor Jesus Cristo, no mesmo sentimento. Jesus, inspire meus dias, me tira da confusão, me tira da paranoia, me tira de toda loucura, dirija, guarde e abençoe minha vida, em nome de Jesus. Todo pensamento mau e sentimentos maus, doentios, saiam da minha vida e família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Está ligado na sua vida. 1 Pedro 3,10 diz assim, e nós encerramos. Se você ama a sua vida, e você quer ter dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Então, aprenda a refrear sua língua, e tenha certeza que você também vai se envolver em menos guerras. Não dê atenção a tudo que está aqui ou na tua mente. Leva cativo isso a Cristo, e receba o pensamento de Deus, que é pensamento de paz. Bem sei eu o pensamento que tem a teu respeito, é pensamento de paz. Deus tem paz para a tua vida. Ah, mas todo mundo faz minha vida um inferno. Não importa o que queiram fazer. Deus tem paz para a tua vida. É esse pensamento que importa. É essa informação que importa. Em nome de Jesus, se alimente disso. Seja uma pessoa que vive em paz. Seja uma pessoa que é curada. Seja uma pessoa que é liberta mentalmente. Seja uma pessoa sarada. Em o nome de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo, para a glória de Deus. Amém? Eu te abençoo com esta palavra em nome de Jesus. Amém? Eu peço a todos, por favor, que peguem na sua cadeira esse envelope azul. Nós vamos estar consagrando ao Senhor nossa oferta, nosso dízimo. A palavra de Deus tem muitas promessas a nós que cuidamos da casa do Senhor. Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro. Eu repreenderei o devorador, o migrador, o destruidor, diz o Senhor no livro de Malaquias. Eu escancararei as janelas do céu sobre vós, que nós possamos viver essa vitória. Erga ao alto
E se você não tem uma oferta para entregar, eu sei que Deus te dará condições para você trazer ofertas ao altar. Porque depois de toda a batalha, todo servo de Deus na Bíblia derramava ofertas ao Senhor. Senhor, eu abençoo teus filhos. Eu declaro o poder dessa liberação, Senhor. A vitória na mente, a vitória mental, Senhor, sobre as tuas filhas e teus servos, que têm sido sugados mentalmente dia após dia. Que eles recebam autoridade, que eles recebam cura, que eles recebam portas abertas, porque o teu pensamento não é o pensamento deles. O Senhor tem pensamentos de paz. O diabo tem dito muitas vezes que ele não vai conseguir nada, que ela não vai vencer na vida, que a vida dela é travada. Mas o seu pensamento é mais alto que o dela, Senhor, e o teu caminho é mais alto que o dele, Senhor. O Senhor tem pensamento de paz, o Senhor tem pensamento de prosperidade para o teu povo, o Senhor tem planejamento de vitória. O Senhor tem planejamento de prosperidade. O Senhor tem planejamento de uma vida saudável. Eu declaro libertação sobre o teu povo, na vida financeira, eu os abençoo, declaro prosperidade e cura, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Quem trouxe a oferta e o dízimo, por favor, traga ao gasofilácio, em nome de Jesus. Eu quero cumprimentar a Letícia Carvalho. Levanta a mãozinha, Letícia, Jesus te abençoe, viu? Um prazer tê-la conosco, tá bom? Tá? Você possa sempre se sentir à vontade, estar à disposição, tá bom? Nós temos todos os presbíteros, a pastora, eu e o bispo, que não está no país no momento, mas breve volta. Estamos à disposição de vocês, tá bom? Erga a tua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te leve em paz, debaixo desta palavra. Em nome de Jesus. Saia daqui com um coração novo, com um pensamento novo, em nome de Jesus, pensando nas coisas que Deus pode fazer na tua vida, e Ele o fará em nome de Jesus, amém? Um beijo no coração. Sábado nós temos bazar, e você é nosso convidado, tem muita coisa, amém? Culto de jovens, sábado, 7h. Olha aí, Letícia. Letícia está convidada já. As duas. Um beijo. Deus abençoe. Vamos com Jesus.